A luz queimada e a visão do infinito. Em meados do ano de 1548, sob o sol do sul da Itália e os estrondos do Vesúvio, nasceu em Nola, uma cidade de origem romana, um menino de espírito inquieto que logo mostraria ter um fogo nos olhos não comum às gentes daquele tempo. Seu nome de batismo era Filippo Bruno. Filho de um soldado mercenário e uma camponesa, foi criado em um ambiente marcado pela simplicidade e pelo confronto cotidiano entre os mundos do clero e feudal. Desde muito jovem, revelou uma mente vivaz, memória poderosa e uma inclinação pela dúvida. Cresceu observando a natureza e questionando os dogmas sussurrados nos púlpitos. Em sua juventude, Nola ainda carregava o eco das tradições herméticas, vestígios do mundo greco-romano, e uma convivência tensa com a autoridade eclesiástica. Bruno aprendeu a conviver com a palavra de Deus e o murmúrio do mundo antigo, e disso se formou sua vocação, seria um peregrino do pensamento. Com 17 anos, em 1565 ingressou na Ordem Dominicana, no convento de São Domingos Maior, em Nápoles. Lá tornou-se frade e adotou o nome Giordano, em homenagem a um mestre venerado. Recebeu uma formação humanística, teológica e filosófica profunda, com ênfase nos estudos aristotélicos e tomistas. No entanto, seu espírito se revoltava contra as formas dogmáticas de pensamento. A leitura de textos proibidos, como os de Erasmo de Roterdã, o mergulho nos clássicos latinos, gregos e árabes e a fascinação pela mnemotécnica luliana, já anunciavam um desvio irreversível do caminho comum. A fuga do convento, nasce o errante. Em 1576, acusado de heresia por ter questionado a virgindade de Maria e a Trindade, e por manter livros proibidos, abandonou o hábito dominicano. Fugiu de Nápoles, dando início a uma vida errante que se estenderia por mais de 15 anos, marcada por tensões, disputas, rejeições, amizades intelectuais e um constante confronto com as instituições religiosas e acadêmicas. Vagou por Roma, Gênova, Noli, Savona, Turim e Milão. Passou por Veneza e depois Genebra, onde chegou a frequentar círculos calvinistas, mas também ali seus questionamentos o tornaram alvo de perseguição. Foi preso brevemente por criticar teólogos calvinistas. Sua liberdade de pensamento o impedia de se aliar plenamente a qualquer vertente religiosa, fosse católica, protestante ou reformada, nenhum dogma lhe servia de morada. De Genebra, seguiu para Toulouse e depois para Paris, onde entre 1581 e 1583, encontrou relativa estabilidade. Conseguiu uma cátedra de filosofia e realizou palestras memoráveis na Universidade da Sorbonne, desafiando os intelectuais aristotélicos com seu estilo combativo, irônico e muitas vezes, impiedoso. Paris, o brilho da estrela filosófica. Foi em Paris que Giordano Bruno começou a emergir como figura pública de relevo. Publicou tratados importantes como o de Umbris Idearum, sobre as sombras das ideias, obra em que começa a articular seu sistema mnemônico simbólico filosófico, influenciado por Ramon Lull, pelos hermetistas e por Plotino. Nessa época, recebeu a proteção do rei Henrique III, impressionado com sua inteligência e com a ousadia de suas propostas. O monarca chegou a pedir-lhe que explicasse seu sistema de arte da memória, uma técnica que Bruno não considerava apenas uma ferramenta de retenção, mas um meio de ascensão espiritual. A arte da memória bruniana misturava imagens mentais, símbolos mágicos, arquétipos clássicos e signos herméticos. Para ele, recordar era uma forma de retornar ao divino. A mente humana, ao ordenar símbolos internos em estruturas arquetípicas, podia abrir portas ocultas do saber e tornar-se receptáculo da razão cósmica. Inglaterra e os diálogos cosmológicos. Em 1583, Bruno partiu para a Inglaterra, onde encontrou um ambiente intelectual fértil, embora não menos hostil. Em Londres, frequentou a corte de Isabel I, travou contato com intelectuais influentes como Philip Sidney e John Dee, e participou das discussões mais avançadas sobre astronomia e metafísica.
Foi nesse período que publicou uma série de diálogos em italiano que representam o ápice de seu pensamento cosmológico. São essas as obras publicadas: A Ceia das Cinzas, diálogo satírico em que defende o sistema de Copérnico, e ridiculariza os doutores de Oxford por sua ignorância e apego ao geocentrismo. Do Infinito, Universo e Mundos, obra essencial em que desenvolve sua tese mais radical: o universo é infinito e povoado por mundos sem número, todos governados pelas mesmas leis naturais e todos são reflexos do Uno eterno. A causa, princípio e Uno. Apresenta sua metafísica do Uno, a noção de que tudo o que existe emana de uma mesma substância divina, indivisível e infinita. A expulsão da besta triunfante. Crítica alegórica à moralidade cristã institucionalizada. Propõe a renovação das virtudes segundo uma visão estoica e universalista. Bruno rompe com o antropocentrismo tradicional. A Terra não é o centro do universo. O homem não é o ápice da criação. Tudo está em perpétuo movimento. Tudo se transforma. Tudo participa do divino. O cosmos, em sua multiplicidade, é a manifestação visível do Uno invisível. Nesse momento, peço humildemente para se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Um ato simples que gera um benefício gigantesco para o canal, e também nos incentiva a continuar na jornada. Obrigado. O místico da filosofia. Ao contrário de Galileu, que mais tarde restringiria sua defesa ao campo das evidências científicas, Bruno unificava ciência, teologia, metafísica e magia. Sua filosofia era inseparável de uma cosmovisão mística, de matriz neoplatônica e hermética. Enxergava no mundo uma alma universal, anima mundi, que se manifestava em todos os seres. Cada estrela era viva, cada átomo vibrava com inteligência. Essa postura integradora o colocava em desacordo com todos os sistemas rígidos de sua época. Para Bruno, a religião verdadeira não era a que repetia fórmulas e dogmas, mas a que reconhecia o divino em tudo. O Cristo, para ele, não era um redentor sacrificial, mas um símbolo do renascimento espiritual. Afirmava que existiram muitos iluminados como Cristo, em outros mundos e tempos. A salvação não se dava por obediência a doutrinas, mas pela elevação do espírito através do conhecimento. A tragédia de Veneza. Após retornar ao continente, passou por Wittenberg, onde lecionou e publicou obras em latim, incluindo a importante Articuli a diversos matemáticos, em que critica o uso limitado da matemática como ferramenta de explicação do real. Em Frankfurt, tentou publicar suas obras e buscar um ambiente mais tolerante, mas a Inquisição já o seguia com atenção. Finalmente, em 1591, aceitou o convite do nobre veneziano Giovanni Mocenigo, que desejava aprender suas técnicas de memória e magia. Foi um erro fatal. O relacionamento se deteriorou rapidamente, e Mocenigo, decepcionado e desconfiado, denunciou a Inquisição de Veneza. Preso, Bruno foi extraditado para Roma em 1593. Durante 7 anos, foi interrogado, pressionado e torturado. Os inquisidores não queriam apenas sua retratação, queriam que renegasse sua visão cósmica, sua filosofia e sua essência. Entre as acusações, negar a divindade de Cristo, defender a reencarnação, praticar magia, acreditar na pluralidade dos mundos e desprezar os sacramentos. Bruno defendeu-se com vigor e ironia, negou algumas acusações, mas manteve-se firme em sua filosofia. A fogueira em Campo de Fiori. Em 8 de fevereiro de 1600, o Papa Clemente VIII aprovou sua condenação. Recusando-se a abjurar suas ideias, foi entregue ao braço secular. No dia 17 de fevereiro, foi conduzido ao Campo de Fiori, em Roma. Sua língua foi presa com uma mordaça de ferro para que não pudesse falar à multidão. Foi queimado vivo. Disse que suas últimas palavras murmuradas antes de ser calado foram: "Vocês têm mais medo de pronunciar esta sentença do que eu de ouvi-la." Vamos seguir nos aprofundando sobre Giordano Bruno,
prosseguindo após sua execução para os capítulos dedicados ao legado filosófico, científico, espiritual, literário e simbólico. A estátua e o julgamento dos séculos. Mais de 2 séculos após sua execução, a Europa era um continente convulsionado por mudanças. A Revolução Francesa já havia desafiado as monarquias absolutas e a autoridade do Papa, e o Iluminismo havia semeado ideias de liberdade, razão e progresso. Nesse novo cenário, Bruno foi redescoberto não como herege, mas como um mártir da liberdade de pensamento. Em 1889, por iniciativa de grupos anticlericais, cientistas, filósofos e intelectuais liberais, foi erguida uma estátua de bronze de Giordano Bruno, exatamente no local onde fora queimado, em Campo de Fiori, Roma. A obra do escultor, Ettore Ferrari, mostra Bruno encapuzado, com os olhos voltados severamente para o Vaticano, como se desafiasse os séculos de censura e escuridão. Na base da estátua está escrito: a Bruno, o século que ele previu aqui o julga. Este gesto simbolizou uma virada histórica. Bruno passou a ser visto como precursor da ciência moderna, lutador pela liberdade espiritual e vítima do obscurantismo do clero. Desde então, sua imagem ecoa como um símbolo de resistência e lucidez frente ao fanatismo. Bruno e a ciência moderna. Embora Bruno não fosse cientista no sentido experimental moderno, sua cosmologia especulativa antecipou várias descobertas futuras. Ele foi o primeiro a defender publicamente a pluralidade dos mundos habitados com convicção filosófica e metafísica. Para ele, o universo era infinito, homogêneo em estrutura e sem um centro privilegiado. Essa visão só seria confirmada séculos depois com as descobertas de telescópios, galáxias distantes, exoplanetas, e a noção de um cosmos em expansão. Bruno não possuía provas empíricas, mas sua intuição filosófica estava muito além do seu tempo. Como disse o astrofísico Carl Sagan, ele teve a ousadia de imaginar o que hoje sabemos que é verdade. Sua concepção do universo como um organismo vivo em constante transformação se aproxima da cosmovisão holística atual, defendida por alguns físicos teóricos e filósofos da ciência. A ideia de que a realidade não é fragmentada, mas interconectada por leis universais, ecoa diretamente em Bruno. Bruno e a filosofia contemporânea. O pensamento bruniano influenciou direta ou indiretamente escolas filosóficas tão distintas quanto o idealismo alemão, o existencialismo, o panteísmo de Spinoza, e até a filosofia da mente contemporânea. Hegel, por exemplo, via em Bruno uma etapa essencial na transição do pensamento escolástico para a modernidade. Nietzsche admirava sua coragem e sua crítica à moral tradicional. Bruno rejeitava a separação entre sujeito e objeto, entre espírito e matéria. Para ele, tudo era expressão do uno. Essa visão não dualista se alinha a correntes filosóficas orientais e às visões integradoras de pensadores modernos como Bergson, Whitehead e Deleuze. A fluidez, o movimento, a energia vital, tudo isso perpassa seu sistema. Em obras como De La Causa, Princípio e Uno, ele propõe que o uno é tanto o princípio quanto o fim de todas as coisas. A multiplicidade do mundo não nega a unidade divina, mas a expressa. O uno está em tudo e tudo está no uno. Essa concepção panteísta, embora vista como heresia na época, hoje é respeitada como uma das grandes vertentes do pensamento espiritualista. Novamente peço humildemente para se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Um ato simples que gera um benefício gigantesco para o canal, e também nos incentiva a continuar na jornada. Obrigado. Bruno e a espiritualidade oculta. Bruno não era apenas um filósofo racional, era também um iniciado. Seu mergulho nas tradições herméticas, neoplatônicas, pitagóricas e lulianas, o tornava um mago da razão, alguém que via a filosofia como arte de transformação interior. Em seus tratados mnemônicos como De Umbris Idearum, ele propõe o uso simbólico de imagens mentais para transcender os limites da percepção.
O uso da imaginação ativa, os círculos mnemônicos que evocam o zodíaco, os arquétipos e os planetas. Tudo isso forma uma técnica de conhecimento interior, que hoje poderíamos relacionar à psicologia profunda de Jung, ou às escolas iniciáticas esotéricas. Bruno acreditava que, por meio do domínio da memória simbólica, o homem poderia alcançar o espírito universal. Para ele, magia, filosofia e ciência não eram domínios opostos, mas degraus de uma mesma escada que levava ao conhecimento total. Por isso, seu pensamento é estudado até hoje por Rosacruzes, teosofistas, alquimistas e esotéricos, como um dos grandes mestres do Ocidente oculto. As 12 condenações de Bruno, o Tribunal da Ignorância. Os autos da Inquisição listam 12 acusações formais contra Bruno. Essas acusações não se limitavam a negar a Trindade ou os sacramentos. Iam além, atingindo o cerne do pensamento bruniano. Acreditar na eternidade do mundo e da alma. Sustentar a pluralidade de mundos habitados. Negar o dogma da transubstanciação. Defender a reencarnação. Afirmar que Jesus não foi divino, mas apenas um mago iluminado. Afirmar que os milagres da Bíblia não passavam de alegorias. Criticar os padres e a hierarquia da Igreja. Propor uma nova cosmologia universal. Praticar artes mágicas e mnemônicas proibidas. Minimizar a importância dos sacramentos. Dizer que os santos eram invenções populares. Recusar-se a renegar suas obras publicadas. Essas condenações revelam não apenas um conflito de crenças, mas de cosmovisões. De um lado, uma igreja que tentava manter o domínio sobre a mente e o mundo. De outro, um filósofo que via a mente como o espelho do infinito. Bruno como o arquétipo do herói filosófico. Giordano Bruno não foi um mártir por acidente. Foi um herói trágico, consciente da morte, mas fiel à sua missão. Seu modelo de coragem não é o do guerreiro com armas, mas do pensador com palavras. Ele sabia que desafiava os pilares do mundo e fez isso não por vaidade, mas por amor à verdade. Muitos comparam sua figura à de Sócrates, que também foi condenado por questionar os deuses da cidade. Mas Bruno foi além. Ele não apenas questionava, ele reimaginava o universo. Se Sócrates bebia cicuta com serenidade, Bruno olhava a fogueira como um portal para o uno. O eco nas letras e nas artes. Ao longo dos séculos, Bruno se tornou personagem literário, símbolo poético e uma metáfora do espírito. Foi tema de peças, romances, óperas e filmes. Escritores como Goethe, Hermann Hesse, James Joyce, Humberto Eco e Jorge Luiz Borges fizeram referências diretas ou veladas a seu pensamento. Borges o admirava como alguém que viu o tempo como um círculo de repetições e mistérios. Eco o via como proto-semiólogo, alguém que entendia os signos antes de haver uma teoria dos signos. Em O Nome da Rosa, o fogo que queima livros e homens carrega o eco bruniano. O renascimento interior. No século XXI, em meio a crises de sentido, colapsos ecológicos, polarizações ideológicas e tecnocracias frias, o pensamento de Bruno retorna como um norte espiritual. Sua visão integradora, que une ciência, mística, metafísica, hermetismo, ética, indagação e imaginação preditiva, oferece uma alternativa ao materialismo árido e ao fanatismo vazio. Bruno nos ensina que pensar é criar, que imaginar é invocar mundos, que ver o divino no real é o primeiro passo da sabedoria. Para ele, a realidade não é um dado, é uma construção da alma em comunhão com o cosmos. Epílogo, o fogo eterno. A morte de Giordano Bruno não apagou sua chama. Ela se tornou farol para os que ousam ir além. Hoje, seu nome é celebrado em praças, planetários, escolas, bibliotecas e universidades. Ele é patrono do pensamento livre, inspirador de cientistas, filósofos e artistas. Na escuridão da ignorância, sua figura se ergue. Onde houver um pensador sufocado, uma ideia censurada, uma alma que busca a verdade, lá estará Bruno, com sua capa escura,
seus olhos ardentes e seu verbo afiado, dizendo: o universo é infinito, e em mim ele pensa, sente e se reconhece. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Que as energias positivas do universo estejam em você. Obrigado.